O Indrid Cold é uma figura da ufologia e do folclore paranormal dos Estados Unidos, conhecido também pelo apelido de O Homem Sorridente. A sua história começou em 1966 e desde então ele se tornou um dos incidentes mais famosos envolvendo extraterrestres. Apesar de sua popularidade, não existem provas de que ele realmente tenha existido. O caso teve início na noite de 2 de novembro de 1966, quando o vendedor Woodrow Derberger afirmou que dirigia por uma rodovia no estado da Virgínia Ocidental. Segundo ele, um objeto voador em forma de nave pousou à sua frente, obrigando-o a parar o carro. Logo em seguida, um homem saiu da nave e caminhou até ele. Derberger descreveu o estranho como um homem de aparência humana, alta, com cabelos escuros, pele morena e vestindo roupas brilhantes. O detalhe mais incomum era que ele parecia se comunicar por telepatia, sem mover os lábios. O visitante teria dito para que ele não tivesse medo e afirmou que seu nome era Cold, posteriormente conhecido como Indrid Cold. Nos meses e anos seguintes, Derberger afirmou ter tido novos contatos com esse ser. Segundo seus relatos, Indrid Cold seria um extraterrestre vindo de um planeta chamado Lonulus, onde viveria uma civilização muito semelhante à civilização humana, porém mais avançada e pacífica. Ele chegou a declarar que teria visitado esse planeta, embora nunca tenha apresentado qualquer evidência para sustentar essas informações. A fama do Indrid Cold cresceu porque seu caso aconteceu na mesma época da famosa onda de avistamentos do Mothman, o criptídeo que tinha sido avistado na Point Pleasant e que eu falei na camada anterior. O escritor e pesquisador John Keel reuniu esses acontecimentos em seu livro The Mothman Prophecies, sugerindo que o Mothman, os OVNIs e o Indrid Cold poderiam fazer parte do mesmo fenômeno desconhecido. Essa associação ajudou a transformar o Indrid Cold em uma figura muito mais conhecida do que antes. Porém, com o passar do tempo, a imagem do Indrid Cold passou a ser mudada. Enquanto o relato original descrevia apenas um homem de aparência incomum e comportamento estranho, as histórias posteriores passaram a retratá-lo como um homem com um sorriso exagerado e perturbador, quase que permanente. Foi daí que surgiu o apelido de O Homem Sorridente para ele, tornando-o uma das figuras mais conhecidas da cultura paranormal. Atualmente, pesquisadores céticos consideram que o caso provavelmente foi um resultado de imaginação, exageros ou invenções de Derberger, somados à grande quantidade de relatos de OVNIs que surgiram durante a década de 60. Até hoje, nenhuma evidência científica confirma a existência do Indrid Cold ou do planeta Lonulus. Mesmo assim, a história continua despertando interesse entre fãs de mistérios, ufologia e lendas urbanas. A Baba Yaga é uma personagem lendária do folclore eslavo, sendo uma das figuras mais antigas e conhecidas das histórias populares da Rússia, Ucrânia, Belarus e de outros países da Europa Oriental. Ela é geralmente descrita como uma velha bruxa de enorme porte que vive isolada em uma floresta profunda. No entanto, diferente da maioria das bruxas dos contos de fadas, a Baba Yaga não é completamente boa e nem completamente má. Dependendo de quem a encontra e de como a pessoa age, ela pode oferecer ajuda ou representar um grande perigo. A sua moradia é um dos elementos mais famosos da lenda, sendo uma pequena cabana sustentada por duas pernas de galinhas capazes de caminhar pela floresta. Em muitas histórias, a casa de Baba Yaga gira sem parar e só permite a entrada de quem conhece as palavras corretas para fazê-la parar. Ao redor da cabana costuma haver uma cerca feita de ossos e crânios humanos, dando ao local uma aparência mais assustadora. A Baba Yaga também possui um meio de transporte bem incomum. Ela voa dentro de um enorme almofariz, impulsionando-se com um pilão e apagando seus rastros com uma vassoura. A personalidade da Baba Yaga varia bastante entre os contos. Em algumas histórias ela sequestra e devora pessoas, especialmente crianças ou viajantes que se perdem na floresta, e em outras ela funciona como uma guardiã do conhecimento, colocando heróis à prova com tarefas difíceis. Aqueles que demonstram coragem, inteligência, humildade e respeito costumam ser recompensados com conselhos, objetos mágicos ou ajuda para completar sua jornada. Já os arrogantes, mentirosos ou preguiçosos normalmente encontram um fim trágico. Especialistas acreditam que a origem da Baba Yaga seja muito antiga, muito mais antiga do que até mesmo os contos que eu falei anteriormente. Ela provavelmente nasceu nas tradições orais dos povos eslavos e pode representar a própria natureza. Ao mesmo tempo que oferece vida, sabedoria e proteção, também é capaz de trazer morte e destruição. Por isso, muitos estudiosos a veem como um símbolo das forças selvagens da floresta
floresta e da passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Até hoje, a Baba Yaga continua sendo uma personagem muito presente na cultura popular. A sua imagem de uma velha poderosa, misteriosa e imprevisível permanece fascinando pessoas há séculos e influenciando histórias em todo o mundo. O Hide Behind é uma criatura lendária do folclore norte-americano, especialmente nas antigas comunidades de lenhadores dos Estados Unidos. Ele faz parte de um grupo de criaturas conhecidas como Fearsome Creatures, que basicamente são monstros inventados ou exagerados que eram usados para assustar trabalhadores novatos e explicar acontecimentos estranhos nas florestas. Segundo a sua lenda, o Hide Behind vive em florestas densas e só sai à noite. O seu principal alvo são pessoas que se aventuram sozinhas pela mata. Diversos desaparecimentos de lenhadores, principalmente durante os séculos XIX e início do século XX, eram atribuídos a essa criatura quando alguém desaparecia sem deixar rastros. O aspecto mais bizarro e também assustador do Hide Behind é a sua habilidade sobrenatural de nunca ser visto diretamente. Sempre que uma pessoa tenta olhar para ele, a criatura se move instantaneamente para trás de uma árvore, de uma pedra ou até mesmo atrás do próprio observador. Me lembrou bastante o Hetsu de Bach. Por isso que ninguém consegue descrever exatamente a sua aparência. Alguns relatos dizem apenas que ele é um animal de grande porte e extremamente forte, enquanto outros imaginam como uma criatura alta, escura e de membros extremamente longos. A lenda afirma que o Hide Behind persegue silenciosamente sua vítima até atacá-la de surpresa. Depois disso, ele arrasta o corpo da pessoa para seu esconderijo na floresta para devorá-lo. Em algumas versões do conto, diz que ele prefere comer os intestinos de suas vítimas, o que contribui para a sua fama como um ser extremamente macabro. Um detalhe curioso é que a criatura teria uma forte aversão ao álcool. Entre os lenhadores circulava a crença de que beber bebidas alcoólicas poderia afastar o Hide Behind, o que provavelmente também servia como uma brincadeira ou uma justificativa para o consumo de álcool nos acampamentos. Hoje, o Hide Behind é considerado apenas uma figura do folclore sem qualquer evidência de existência real. Muitos historiadores acreditam que a sua história surgiu para explicar desaparecimentos em florestas perigosas ou simplesmente como uma forma de assustar novos trabalhadores nos acampamentos de madeira. Apesar disso, ele continua sendo um dos monstros mais curiosos do folclore americano e, na minha opinião, ele é um dos criptídeos mais interessantes que eu vi nessa camada. O Louco do Gás de Matum é um dos casos mais curiosos e misteriosos da história dos Estados Unidos. Os acontecimentos ocorreram durante o verão de 1944, na pequena cidade de Matum, no estado de Illinois. Na época, dezenas de moradores afirmaram ter sido atacados por uma pessoa desconhecida que supostamente liberava um gás misterioso através das janelas de suas casas durante a madrugada. O primeiro caso, amplamente divulgado, aconteceu em 31 de agosto de 1944, quando uma mulher acordou sentindo um forte cheiro adocicado dentro do seu quarto. Logo depois, ela relatou sentir as pernas dormentes, dificuldade para se mover, náusea e uma sensação de fraqueza. A sua família acreditou que alguém havia lançado algum tipo de gás pela janela. Nos dias seguintes, outras pessoas passaram a fazer relatos muito semelhantes ao do anterior. As vítimas descreviam um odor estranho, seguido por sintomas como tontura, vômito, falta de ar, irritação na garganta e, em alguns casos, uma paralisia temporária. Conforme os relatos aumentavam, o medo tomou conta da cidade de Matum. Muitos moradores passaram a dormir armados ou a montar vigílias durante a noite. Algumas testemunhas afirmavam ter visto um homem alto vestido com roupas escuras fugindo das casas logo após os supostos ataques, enquanto outras diziam apenas sentir o cheiro sem nunca ter visto ninguém. A imprensa local deu enorme destaque no caso, fazendo com que o pânico se espalhasse rapidamente pela cidade. A polícia iniciou investigações, mas encontrou poucas evidências concretas. Nenhum suspeito foi preso, nenhum equipamento para liberar gás foi encontrado e os médicos não conseguiram identificar qual a substância teria causado os sintomas que foram ditos pelas pessoas. Além disso, a maioria das vítimas se recuperava completamente em pouco tempo, sem apresentar qualquer tipo de dano permanente ou algum tipo de sequela. Com o passar das semanas, os relatos começaram a diminuir
diminuir até desaparecer por completo. Como nunca foi encontrada nenhuma explicação definitiva, surgiram diversas teorias para explicar esses incidentes. A teoria mais aceita por historiadores e psicólogos é a de que o episódio foi um caso de histeria coletiva. Segundo essa hipótese, o clima de tensão provocado pela Segunda Guerra Mundial, somado às notícias alarmantes dos jornais, fez com que o medo se espalhasse pela população. Assim, odores comuns e sintomas de ansiedade teriam sido interpretados como sinais de um tipo de ataque. Outra teoria sugere que alguns moradores podem ter realmente inalado vapores de produtos químicos usados em fábricas próximas, como solventes industriais, que poderiam causar sintomas parecidos com os descritos. Há ainda quem acredite que um criminoso tenha cometido alguns ataques e que os demais relatos tenham surgido devido ao pânico, embora nenhuma prova confirme essa possibilidade. Até hoje, o caso permanece sem solução. O louco do Gaj Matum continua sendo lembrado como um dos maiores mistérios da história criminal americana e um dos exemplos mais famosos de como o medo, os rumores e a influência da mídia podem transformar acontecimentos pouco claros em um fenômeno que pode envolver uma cidade inteira. Mesmo após mais de 80 anos, ninguém sabe com certeza se realmente existiu um homem descrito como um gasificador ou se tudo foi resultado de um episódio de histeria coletiva. O incidente de Travis Walton é um dos casos de suposta abdução alienígena mais famosos da história da ufologia. O episódio ocorreu em 5 de novembro de 1975 nas florestas nacionais de Apache Sitgraves, no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Até hoje, ele divide opiniões entre pessoas que acreditam em fenômenos extraterrestres e céticos que consideram tudo isso uma fraude. Naquela noite, Travis Walton, um trabalhador florestal, estava voltando para casa com 6 colegas após um dia de trabalho. Durante a viagem, o grupo afirmou ter visto um objeto luminoso em forma de disco pairando sobre a floresta. Curioso, Travis desceu do caminhão e caminhou em direção ao objeto. Segundo os colegas, um enorme feixe de luz azul atingiu Travis, lançando-o ao chão. Assustados, eles fugiram do local e quando voltaram cerca de 15 minutos depois, Travis havia desaparecido. O seu desaparecimento deu início a uma grande operação de busca envolvendo policiais, voluntários, cães farejadores e helicópteros. Como nenhum sinal dele foi encontrado, os próprios colegas chegaram a ser suspeitos de assassinato e foram submetidos a testes de polígrafo. 5 dias depois, Travis reapareceu desorientado e cansado próximo a uma estrada, afirmando que havia sido levado para dentro de uma nave espacial. Walton contou que acordou em uma sala parecida com um hospital, onde viu pequenos seres de cabeças grandes e olhos escuros, meio parecido com os Greys na descrição dele. Ele disse ter lutado para escapar e depois encontrou figuras com uma aparência humana usando capacetes. Segundo o seu relato, ele perdeu a consciência novamente e só recuperou a memória quando foi deixado de volta na Terra. O caso ganhou enorme repercussão mundial e Travis publicou o livro Walton Experience, que inspirou o filme Fire in the Sky, lançado em 1993. Até hoje, o incidente continua sem uma explicação definitiva. Defensores do caso apontam a consistência dos depoimentos dos trabalhadores e alguns testes de polígrafo como indícios de que eles acreditavam estar dizendo a verdade. Já investigadores céticos afirmam que não existe qualquer evidência física da suposta nave e sugerem que a história pode ter sido inventada por motivos financeiros ou para justificar problemas em um contrato de trabalho da equipe. Por isso, o incidente de Travis Walton permanece como um dos maiores mistérios e também um dos casos mais controversos da ufologia. O Bat-Squatch é um criptídeo bem peculiar e conhecido do folclore norte-americano. Ele é descrito como uma mistura do Sasquatch com um morcego gigante, sendo uma das criaturas mais famosas da região do Monte St. Helens, no estado de Washington. Segundo os relatos, o Bat-Squatch mede cerca de 2 metros de altura, possui asas de couro semelhantes à de um morcego, olhos brilhantes amarelos ou vermelhos, um focinho parecido com a de um cachorro, dentes afiados, pés semelhantes à de uma ave e coberto por pelos azuis.
Algumas testemunhas também afirmam que a criatura teria a capacidade de interferir em motores de carros, fazendo-os parar subitamente. A lenda ganhou força logo após a erupção do Monte St. Helens em 1980. Algumas pessoas afirmaram ter visto uma enorme criatura alada voando entre a fumaça e as cinzas do vulcão. Entretanto, o caso mais famoso ocorreu em 1994, quando Brian Canfield contou que seu caminhão parou de funcionar em uma estrada isolada. Pouco depois, ele teria visto um ser gigantesco pousar à sua frente, observando-o por alguns instantes antes de levantar voo. Esse relato chamou muita atenção da mídia e inspirou diversas outras supostas aparições nos anos seguintes. Outros avistamentos foram registrados em Oregon, Califórnia e até Ohio, embora variem bastante na descrição da criatura. Algumas testemunhas dizem que ela possuía uma envergadura de asas de até 15 metros, enquanto outras afirmam que ela lembrava um pterossauro ou um enorme morcego. Porém, nenhum desses relatos foram confirmados por evidências científicas. Até hoje, não existe nenhuma prova confiável da existência do Bat-Squatch. As supostas fotografias mencionadas em algumas histórias nunca foram analisadas ou autenticadas, e a criatura é considerada parte da criptozoologia ou do folclore contemporâneo. Apesar disso, a sua aparência marcante fez com que o Bat-Squatch se tornasse um dos criptídeos mais populares da cultura americana. Momo é um criptídeo norte-americano semelhante ao pé grande, cuja lenda surgiu principalmente no estado de Missouri, nos Estados Unidos. O nome ficou famoso após uma série de avistamentos ocorridos na década de 70, principalmente perto da cidade de Louisiana, às margens do rio Mississippi. Segundo a descrição das testemunhas, Momo teria cerca de 2 metros de altura, um corpo coberto por pelos escuros, braços longos e uma cabeça grande e arredondada. Algumas pessoas afirmavam que seus olhos ficavam escondidos entre os pelos do rosto. Outra característica marcante era um odor extremamente forte e desagradável, semelhante ao de animais em decomposição. Os relatos mais famosos ocorreram em 71 e 72. Moradores alegavam ter visto a criatura carregando animais mortos, caminhando perto de florestas e emitindo sons estranhos. Em alguns casos, pegadas foram encontradas, mas especialistas analisaram algumas delas e concluíram que provavelmente eram falsas ou haviam sido criadas para brincadeiras. Existem várias teorias para explicar o fenômeno. Alguns acreditam que Momo seria apenas um urso negro visto em condições incomuns, e outros o consideram uma versão regional do pé grande. Há também quem pense que toda a história foi resultado de exageros, boatos e trotes que cresceram com a cobertura da mídia local. Mesmo sem evidências concretas de sua existência, Momo continua sendo uma das lendas mais conhecidas do folclore moderno dos Estados Unidos e um dos criptídeos mais famosos do Missouri. Os Dark Watchers são figuras misteriosas do folclore da Califórnia, especialmente associadas à Cordilheira de Santa Lucia, na região de Big Sur. Há relatos sobre eles há séculos, tornando-os uma das lendas mais conhecidas do oeste dos Estados Unidos. Eles são descritos como silhuetas humanoides muito altas, às vezes com mais de 3 metros de altura, completamente escuras e sem traços faciais. Muitos relatos afirmam que parecem usar chapéus de aba larga, capas ou mantos. Geralmente são vistos imóveis no topo das montanhas ou de penhascos, observando silenciosamente quem passa pelos vales abaixo. Os avistamentos costumam acontecer ao amanhecer ou ao entardecer, quando a iluminação cria sombras intensas nas montanhas. Um detalhe curioso é que eles não demonstram agressividade nenhuma. Segundo a lenda, eles apenas observam os viajantes. Se alguém tentar se aproximar ou alcançá-los, as figuras desaparecem antes que possam ser vistas de perto, sem deixar qualquer tipo de vestígio. A origem da lenda é incerta. Os primeiros colonizadores espanhóis chamavam essas entidades de Los Vigilantes Oscuros, que em português significa os vigilantes escuros. Muitas histórias também atribuem a lenda aos povos indígenas da região, embora pesquisadores apontem que existem poucas evidências de que os Dark Watchers façam realmente parte da mitologia tradicional do povo Chumash. Existem diversas teorias para explicar os avistamentos. Alguns acreditam que sejam espíritos ou fantasmas ou entidades sobrenaturais que vigiam as montanhas, enquanto outros sugerem explicações mais naturais, como ilusões de ótica, sombras projetadas pela luz do pôr do sol, formações rochosas, árvores ou até pessoas vistas à distância sob condições atmosféricas específicas. Até hoje, nenhuma explicação foi comprovada. Independentemente de sua verdadeira natureza, os Dark Watchers continuam sendo um dos mistérios mais intrigantes do folclore americano.
As crianças verdes de Woolpit são os protagonistas de uma das lendas medievais mais famosas da Inglaterra. A história teria acontecido no século XII, na pequena vila de Woolpit, no condado de Suffolk, durante o reinado do rei Estevão. O caso é especialmente intrigante porque foi registrado por 2 cronistas medievais relativamente próximos da época dos acontecimentos, o que faz alguns historiadores acreditarem que ele pode ter sido inspirado em um evento real, embora provavelmente distorcido ao longo do tempo. Segundo a lenda, moradores da vila encontraram 2 crianças, um menino e uma menina, perto de uma armadilha para lobos que existia na região. O aspecto delas era comum em quase tudo, exceto por um detalhe impressionante: as suas peles tinham um tom esverdeado. Além disso, elas usavam roupas desconhecidas e falavam uma língua que ninguém conseguia compreender. Os habitantes tentaram alimentá-las, mas elas recusavam qualquer tipo de comida. A única coisa que essas crianças conseguiam comer de verdade eram apenas favas. Com o tempo, elas começaram a aceitar outros alimentos e a sua pele verde foi desaparecendo gradualmente. Infelizmente, o menino era muito frágil e acabou adoecendo e morreu pouco tempo depois de ser batizado. Enquanto a menina ela sobreviveu, aprendeu inglês e acabou se adaptando à vida da aldeia. Quando conseguiu se comunicar, a garota contou que ambos vinham da misteriosa terra de São Martim. Segundo ela, era um lugar onde o sol nunca brilhava diretamente, tudo era iluminado por uma espécie de crepúsculo permanente e os seus habitantes também possuíam a pele esverdeada. Ela disse que os 2 seguiam o gado quando ouviram sons de um sino e de repente surgiram em Woolpit, sem entender como haviam chegado até ali. Ao longo dos séculos surgiram diversas teorias para explicar o caso. Alguns acreditam que a história seja apenas um conto folclórico sobre um mundo sobrenatural semelhante ao reino das fadas presentes em algumas lendas europeias. Outros sugerem que as crianças poderiam ser órfãs flamengas que falavam outro idioma e sofriam de desnutrição, o que poderia ter causado uma coloração esverdeada na pele devido à anemia. Também existem interpretações mais fantasiosas envolvendo viajantes de outra dimensão ou até mesmo extraterrestres, embora não haja qualquer evidência que apoie essas hipóteses. Até hoje, o mistério das crianças verdes de Woolpit permanece sem uma explicação definitiva. A combinação dos registros históricos medievais, elementos folclóricos e interpretações modernas fez com que essa história se tornasse um dos maiores mistérios do folclore inglês. O Homem-TV da Virgínia é uma figura misteriosa da internet e também um caso bizarro que aconteceu na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, entre 2018 e 2019. A história começou quando moradores de um bairro acordaram e encontraram televisores antigos deixados em suas varandas, todos posicionados com a tela voltada para a porta da frente. Cerca de 20 casas relataram e encontraram essas TVs em suas casas. Como ninguém sabia quem havia feito aquilo, o incidente foi tratado apenas como uma brincadeira estranha. Porém, no ano seguinte, em 12 de agosto de 2019, o caso voltou a acontecer em outro bairro de Richmond, mas dessa vez as câmeras de segurança registraram o responsável. As imagens mostravam uma pessoa caminhando tranquilamente durante a madrugada com uma televisão de tubo cobrindo completamente a sua cabeça. Em alguns vídeos, o indivíduo chega até a acenar para as câmeras antes de ir embora. Apesar da repercussão e da cobertura pela imprensa, ninguém foi identificado ou ninguém foi preso, e o verdadeiro motivo da ação nunca foi descoberto. Não houve nenhum relato de roubo, invasão ou nenhum tipo de violência, apenas a distribuição de televisores em frente às casas, o que tornou o caso ainda mais enigmático. Hoje, o Homem-TV da Virgínia é lembrado como um dos mistérios mais curiosos e bizarros da internet recente, como um caso real, registrado por câmeras, mas cuja identidade e a motivação do responsável permanece desconhecida. O terceiro homem é um fenômeno psicológico curioso retratado por pessoas que passaram por situações de extremo perigo, como acidentes, expedições em regiões isoladas, naufrágios, escaladas em montanhas e outros cenários em que a sobrevivência parecia improvável. Nesses momentos, a pessoa sente intensamente que há uma presença invisível ao seu lado. Essa presença costuma ser percebida como amigável, tranquilizadora e até mesmo protetora, oferecendo orientação, incentivo ou companhia durante a crise. O nome do fenômeno surgiu a partir dos relatos do explorador britânico Ernest Shackleton. Durante sua famosa expedição na Antártida entre 1914 e 1917, Shackleton e outros 2 companheiros realizaram uma longa caminhada sob frio extremo,
fome e exaustão para buscar ajuda. Mais tarde, ele escreveu que apesar de estarem apenas 3 homens, todos tiveram a impressão de que uma quarta pessoa caminhava com eles. Esse sentimento era tão forte que parecia completamente real. Desde então, muitas outras pessoas relataram experiências semelhantes. Um dos casos mais conhecidos é o do alpinista Joe Simpson, que sofreu uma grave queda durante uma escalada nos Andes. Com a perna quebrada e praticamente sem esperança de sobreviver, ele contou que ouviu uma voz calma e objetiva orientando exatamente o que fazer para continuar avançando. Segundo Simpson, aquela presença invisível o ajudou a manter a concentração e foi fundamental para que conseguisse escapar com vida. Embora algumas pessoas interpretem essas presenças como a atuação de anjos da guarda, espíritos protetores ou forças sobrenaturais, a explicação mais aceita pela ciência é que o fenômeno é uma resposta do cérebro ao estresse extremo. Essa percepção funcionaria como um mecanismo de sobrevivência, reduzindo o desespero e ajudando o indivíduo a continuar lutando pela própria vida. Até hoje, o fator do terceiro homem continua sendo estudado por psicólogos e neurocientistas. Embora sua causa exata ainda não seja totalmente compreendida, o fenômeno é considerado uma experiência humana real registrada por exploradores, soldados, montanhistas, náufragos, astronautas e sobreviventes de diversos tipos de desastres. Por unir relatos impressionantes e um mistério sobre o funcionamento da mente humana, ele permanece como um dos fenômenos psicológicos mais fascinantes já documentados.